pessoal! Hoje a gente vai ver o segundo caso da regra da cadeia, para funções de duas variáveis. Aqui, a gente tem uma função z de x e y, em que o x e o y são funções também de duas variáveis, no caso aqui, s e t. No caso anterior, que a gente já viu, a gente tinha z, uma função de duas variáveis, porém, o x e o y eram funções apenas de t. Portanto, quando a gente ia fazer a derivada, a gente fazia a derivada de z com respeito a t. E essa derivada era dada por essa expressão aqui. Afinal de contas, o x e o y eram funções apenas de t, então só é possível fazer a derivada em relação a t. Já aqui, a gente pode fazer a derivada parcial de z com respeito a s e com respeito a t. E a ideia aqui é a mesma. Então, a derivada parcial de z com respeito a s nada mais é do que a derivada da z com respeito a x, vezes a derivada de x com respeito a s, então aqui é o mesmo que a gente está calculando, mais a derivada parcial da z com respeito a y, vezes a derivada de y com respeito a s. E, se a gente for fazer a derivada com respeito a t, fica o análogo, porém aqui vai aparecer o t. Então, agora a gente vai fazer um exemplo. Então, a gente vai calcular as derivadas parciais de z igual a e elevado a x seno de y, onde o x é s vezes t ao quadrado e o y é s ao quadrado t. A derivada parcial de z com respeito a x é como se o y fosse constante, então a gente vai manter isso aqui como uma constante, e a derivada de e elevado a x com respeito a x é o próprio e elevado a x. A derivada de x com respeito a s nada mais é do que t ao quadrado. Agora a gente precisa calcular a derivada desse z com respeito a y. Então, o nosso x aqui vai ser constante. Então, isso aqui é uma constante, a gente precisa derivar o seno de y. E a derivada do seno é o cosseno. E a derivada do y com respeito a s, então o t aqui vai ser constante e a derivada de s ao quadrado é 2s. Note que aqui a gente tem um y, aqui a gente tem um x, aqui tem x e aqui tem y. Só que a gente já sabe que o x é isso daqui e o y é isso daqui. Então, vamos substituir. Falta só resolver a derivada parcial de z com respeito a t. Que a primeira coisa que a gente tem que calcular é o dz dx, derivada parcial de z com respeito a x. E isso é a mesma coisa que a gente já calculou aqui em cima, que é dado por isso daqui. Então, a gente pode reaproveitar essa continha aqui, assim como o dz dy, que aparece aqui também. A derivada de x com respeito a t é 2ts. Derivada de y com respeito a t, o y é esse cara aqui, então vai ficar s ao quadrado. Substituindo x e y, dz dt é dado por isso daqui.